Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar de 3 filmes que mudaram minha vida. Mais 3, né? Eu já fiz alguns vídeos com esse tema e de 3 em 3 eu vou apresentando alguns filmes assim que não são necessariamente os melhores filmes que eu já assisti. Mas são filmes que me impactaram. Então, alguma passagem, alguma coisa ali sempre me volta e me faz pensar, me faz refletir sobre a vida, me toca e assim vai. Assim como eu tenho livros que fizeram isso comigo, né? Com esse mesmo raciocínio, não são necessariamente os melhores livros que eu já li, mas são livros que mudaram minha vida. Também tenho filmes. Eu vou deixar o último vídeo sobre este assunto aqui para vocês darem uma olhada. Hoje eu vou falar de 3 filmes que me tocaram da mesma forma. Eu já fiz um vídeo com esse tema, né? Filmes que mudaram minha vida, com um tema que era a morte. Hoje eu vou tratar de 3 filmes com um tema que é a velhice e não deixa de ser morte também, né? Porque já é o prenúncio, né? Mas assim, abordam a questão de forma totalmente diferente. Antes de começar a comentar os filmes, eu vou pedir para você dar o like neste vídeo, se você gosta desse assunto, de me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo, e de se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, porque aqui eu falo de literatura, ficção, não ficção, filmes, coisas culturais de modo geral, mas com ênfase em leitura, depois filmes, enfim, séries e tudo mais, e depois algumas outras coisinhas da área. O primeiro filme que eu vou citar, Morangos Silvestres, do Bergman. É um filme lindíssimo. Esse não é triste, mas incita a reflexão. Aqui a gente está falando de um professor, né, já em fim de carreira, e que vai receber, ele é convidado para ir receber uma homenagem, uma comenda, qualquer coisa assim. Então, assim, uma vida dedicada ao ensino, e ele já bem velho já vai receber essa, a gente pensa, é uma recompensa por toda a contribuição que ele deu, né? Por todos os que ele formou. E aí ele tem que viajar para uma outra cidade e tal, e tem todo esse processo. E aí, neste processo de se preparar para ir, ele faz uma revisão da vida. E aí a gente entra em contato com cenas do passado, cenas do presente, e ele vai analisando o que ele fez de si. Esse processo é fabuloso. Então, assim, é um dos filmes mais bonitos do Bergman. Eu preciso até rever para as coisas ficarem mais frescas. A última vez que eu vi já faz muito tempo. Não vou lembrar a data do filme, mas deve ser meados do século XX aí. Vou deixar aqui no box de informação os filmes que eu estou citando com a data. Se tiver disponibilidade aqui na internet, eu vou deixar aqui o link, tá? Então, é um filme belíssimo do Bergman. É um dos meus favoritos dele. Talvez o favorito, já não sei dizer, teria que pensar nos outros. Embora seja um balanço da vida, não é um filme triste, mas é um filme que nos impacta, nos incita a fazer o mesmo, sabe? Avaliar o que a gente está fazendo a gente. Embora a maior parte de nós talvez não esteja nessa fase da vida. A avaliação da vida é sempre boa, né? Sempre necessária. Um outro filme que eu assisti e que me tocou bastante é Amor. Este é um filme francês que eu vi no cinema, mas eu acho que ele está disponível na Globoplay, numa dessas plataformas de streaming aí. Eu vou deixar aqui embaixo anotado. É um filme sobre envelhecimento e morte. É um envelhecimento com doença, o que é triste, que é o temor de todo mundo, né? 3 coisas juntas. E dessas 3 coisas a gente tem muito medo, é natural ter medo, que é o quê? O envelhecimento, a doença e a morte. E aqui é um casal já de idosos que moram sozinhos, esses idosos, não é que eles foram abandonados pela família, não, eles moram sozinhos. E a mulher, ela tem uma doença, e o marido sofre, né, com a doença. Então, ela tem ele, e ele acompanhando todo esse processo de doença, o sofrimento dela e o sofrimento dele ao vê-la daquela forma, a morte iminente. E assim, olha, esse filme me deixou assim, com o coração em frangalhos, né? Me virou do avesso, porque é outro filme que nos faz pensar sobre o processo de envelhecer, de adoecer e de morrer. É um filme de uma sensibilidade muito grande
E ele tem um desfecho, assim, muito impactante. Eu sempre penso nele. E já está na hora de ver novamente. Tanto é que eu não falei da doença, porque eu nem lembro qual a doença. Eu não tenho certeza se é Alzheimer. Mas ela tem uma doença grave, séria. Eu preciso rever esse filme, mas eu sei que eu vou sofrer de novo. Mesmo sabendo tudo que acontece e tal. Porque a gente vive, né? E como eu falei para vocês, eu perdi meu pai, ele teve Alzheimer e tudo mais, então para mim é bem puxado ver essas coisas, mas ainda assim eu vejo porque é bom. E o outro filme não é necessariamente sobre envelhecimento, embora a doença esteja atrelada ao envelhecimento, que é o filme Para Sempre Alice. É o filme com a Julianne Moore, e foi por este filme que ela ganhou o Oscar. Por que não é sobre envelhecimento? Porque ela é uma senhora assim de meia idade, jovem demais para ter Alzheimer, mas pode acontecer Alzheimer na faixa etária dela, acho que ela tinha uns 40 e poucos. Então não é assim, ela não é velha, mas ela já tem Alzheimer. E a gente acompanha o processo de evolução da doença. É outro filme assim, que me virou do avesso. Eu não lembro de quando esse filme, 2009, talvez. Eu só sei que meu pai tinha morrido não havia muito tempo com essa mesma, né? Não necessariamente por conta dessa doença, mas com essa doença. Então foi um filme assim, que acabou comigo. Mas é um filme também que nos faz pensar muito sobre esse processo. E uma coisa que me veio à cabeça, eu vi no cinema, que me veio à cabeça no momento que eu estava assistindo, por conta de uma cena que aconteceu lá, e ela nesse processo de Alzheimer, né? Ela, quando ainda estava bem, né? Ela já tinha descoberto a doença, mas sabia que iria piorar, né? Gradativamente. Ela gravou um vídeo para ela mesma, ensinando ela própria a se matar. Então, assim, quando tudo estiver ruim, você vai fazer isso na gaveta tal, tal. E aí, o que acontece? Chega um momento lá que ela pensa em fazer isso, só que no meio do processo ela esquece tudo. Ela já não sabe o que ela escutou de orientação. Enfim, isso me fez pensar o quê? Me fez pensar em Sartre, né? Porque o Sartre falava assim, que no limite você pode se matar. Né? Então, assim, não existe apenas uma opção, não existe situação sem saída. No limite, você pode se matar. Na hora que eu vi essa cena, me veio Sartre na cabeça. Eu falei, há situações em que nem isso você pode fazer. Ela não pode se matar, porque ela simplesmente não sabia como fazer. Ela tinha esquecido os procedimentos. Aí voltava tudo de novo. Duas cenas muito chocantes. Não é spoiler, gente. É o processo. Não tô nem falando do desfecho do filme. Duas cenas muito chocantes. Essa, que me impactou muito, e a outra cena foi quando ela desceu para ir no banheiro, ela estava apertada, ela estava com roupa de esporte, ela estava correndo, ela desceu para fazer xixi e tal, e ela não sabia mais qual porta era o banheiro, ela desesperada procurando qual porta era a porta do banheiro, né? Aí o marido chega, ela com as calças molhadas. Ela fez xixi nas calças, simplesmente porque não conseguiu achar a porta do banheiro da casa dela. Então, assim, é muito triste, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, vai acontecer com boa parte de nós, porque a gente está vivendo mais, né? Então, assim, tem médico que fala que Alzheimer, essas coisas, é só uma questão de tempo, né? Parece uma doença mais frequente agora, porque agora a gente está vivendo mais. E se aumentar a expectativa de vida, a incidência dessa doença também vai aumentar, né? A gente espera que consigam a cura, claro, mas por enquanto ainda não tem, né? É uma doença triste que humilha quem sofre da doença e que vai matando aos pouquinhos quem está do lado, acompanhando, né? E eu posso falar por experiência própria. A pessoa se sente humilhada por quê? Ela tem lapsos de memória, depois quando ela volta a si, ela recupera, ela fica com vergonha de ter esquecido. Eu lembro que meu pai olhava para minha mãe e falava, estou procurando a fulana, né? Falava o nome da minha mãe, estou procurando. A minha mãe falava assim, sou eu. Aí ele toma, é. E ficava com muita vergonha. E quem está acompanhando o processo, quem está junto dos familiares, nossa, vai sofrendo junto. Vim tratar de 3 filmes que me impactaram muito, 3 filmes tristes. Não, o primeiro, do Bergman, não é tão triste. Mas são filmes muito bons, né? Então, assim, o que há de comum neles? Doença, envelhecimento, morte, talvez, mas assim, um fio condutor dos 3 são filmes que nos fazem pensar sobre o nosso processo de finitude. Seja esse processo por conta de doença, seja por conta de morte, ou ambas as coisas.
como no caso do filme Amor. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Não é morbidez, eu já falei isso em outro vídeo, não é morbidez. É pensar sobre isso para viver melhor, né? Quando a gente pensa na morte, né, pensa sobre o processo de morte, a gente automaticamente reflete sobre como aproveitar melhor a vida. Então, é disso que eu tô falando. É importante pensar nessas coisas para aproveitar melhor os momentos. Então é isso, me digam quais filmes impactaram vocês com essa temática, o que vocês me indicam, eu vou adorar saber. É um tema assim que dói, né, pra gente, é sempre difícil, mas eu acho necessário, não me esquivo de ver não, tá bom? Muito obrigada, beijos e